Em 2025, o Brasil investiu mais de 42 milhões em publicidade digital. Mas só colocar dinheiro em anúncio, em tráfego pago, não significa vendas, né? E para falar sobre isso, vocês sabem que eu trago sempre pessoas melhores do que eu. E hoje eu tô aqui com a Júlia Candal, ela é especialista em marketing digital, publicidade, enfim, ela vai contar para vocês o que ela faz. Então, Júlia, eu peço para você se apresenta pro pessoal que tá em casa. Bom, me chamo Júlia, estou há 6 anos no digital, sou formada em marketing e tenho a minha empresa que é a Veltrix Ads, então a gente faz a parte de anúncios e produção de conteúdo para empresas. Perfeito. Júlia, me diga uma coisa, como é que você entrou no digital? Como é que foi o primeiro sinal? Porque, por exemplo, eu até pra galera que tá em casa, que acompanha o Engenharia Podcast, o Teimosia Produtiva também, já viu que a gente aqui faz tráfego pago, a gente faz outras coisas e foi uma construção que naturalmente ao longo do tempo eu fui entendendo que havia necessidade do mercado. Afinal de contas, se eu ajudar alguém a vender e essa pessoa vender, ela vai me pagar mais. Quanto mais ela vende, mais ela me paga. Então foi essa proporcionalidade que eu entendi para ir pro digital, para ir de modo geral produção de conteúdo. E como é que foi essa sua entrada nesse caminho? Como é que... Sim, quando eu comecei no marketing digital, eu comecei na pandemia, na verdade, e aí eu sempre gostei de tecnologia, celular, computador, e aí em 2020, quando estava no ápice da pandemia, eu comecei a pesquisar algumas formas de ganhar dinheiro em casa. A gente sempre procura, né, ganhar dinheiro dormindo, mas não, ganhar dinheiro em casa, e aí foi onde eu comecei a encontrar... Na época, existiam até os cursos de vender curso, né, que eles ensinavam. E foi ali que eu tive a primeira proximidade, assim, com o digital, né? E aí, consegui fazer algumas vendas. Na época, eu era afiliada, então vendia produto de outras pessoas. E, enfim, fiz a primeira venda e eu pensei, opa, tem alguma coisa aí, dá para realmente ganhar dinheiro. E aí, foi onde eu comecei a estudar, ir atrás. Eu sempre fui muito atrás, sempre fui muito a fundo. Então, como eu gosto de digital, né, de celular, de coisa, eu comecei a cada vez ir buscando mais estudos, né, sobre isso. E aí foi onde eu conheci o tráfego pago, comecei a estudar copy, comecei a estudar, que é os textos, né, a comunicação que a gente tem que ter. E aí eu comecei a me desenvolver com isso, né, na parte do tráfego e vendendo produtos de outras pessoas. E aí, com o passar do tempo, depois de 1 ano e meio fazendo isso, eu trabalhava, né? Eu era representante comercial e foi onde eu decidi abandonar e focar, né? Porque tudo que a gente foca expande, né? Então, eu pensei, agora é a hora, eu vou focar nisso, se der certo, deu certo, se não deu certo, vamos para frente. E aí foi onde comecei a desenvolver, comecei a conhecer pessoas e... Normalmente as pessoas que estão no digital, que trabalham com digital, acabam pegando muitas amizades com outras pessoas do digital. Porque a gente não tem... quando a gente trabalha num negócio físico, por exemplo, a gente acaba pegando amizade com as pessoas no físico. E no digital acaba acontecendo as mesmas coisas, só que com pessoas do mundo inteiro. Exato. E aí foi onde eu comecei a conhecer outras pessoas, as pessoas também estavam estudando. E aí foi onde eu comecei como afiliada, depois entrei como coprodutora, aí criei meu próprio produto. Depois de coprodutora, comecei a fazer lançamentos digitais e aí foi onde eu realmente resolvi, foi em 2022 para 2023, daí eu resolvi focar no tráfego pago. E aí estudar Meta Ads, estudava um pouco de Google, mas eu sempre gostei mais da Meta. E aí foi onde eu pensei, cara, eu vou dedicar o que eu sei para as empresas, que elas precisam. E aí foi onde começou a duas perguntas para você que está em casa. Bom, se você ainda não está seguindo esse podcast, já se inscreve, porque a gente vai falar aqui hoje de um ponto bem importante, principalmente para você que quer viver do digital. A primeira pergunta que eu vou te fazer: qual a sensação da primeira venda? Você lembra da primeira venda? Porque a primeira venda geralmente é aquela que você fala, opa, peraí, eu coloquei dinheiro aqui, o dinheiro voltou. Como é que foi a sensação da primeira venda quando foi no Hotmart? Você falou que estava afiliado? Era afiliada na Hotmart. E aí quando pintou lá, venda, falou, opa, como é que foi? Eu pensei, eu vi, tem alguma coisa diferente aqui, vou focar nisso aqui. Realmente, assim, eu acho que na época era uma venda de R$197. Tipo, quase R$200, eu pensei, caramba, não é pouca coisa, né? Imagina, não foi em pouco tempo, né? Porque eu demorei uns 6 meses para conseguir a primeira venda. Mas, em 6 meses, consegui 197. Aí depois eu comecei a entender
como que eu fiz aquilo, porque a minha cabeça sempre eu tento entender como que aquilo funcionou. Aham. Então, aquilo funcionou, vou repetir aquilo. E aí começou a fluir, comecei a, né, aí eu ainda não aparecia no Instagram, né, então eu morria de vergonha, era uma coisa assim que, pô, não, sem condições. E aí eu comecei a vender, primeiro eu vendia para conhecidos, depois eu vendia para as pessoas que interagiam ali comigo, e aí foi onde eu comecei a ir pro mundo, assim, sabe, do digital. Mas é sensacional, né? Tu vê que o negócio existe mesmo, não é mentira. Ou seja, então, para você prestar esse tipo de serviço, primeiro você gerou, de fato, resultado. Você, de fato, gerou negócio, né? E para o pessoal que está pensando aí entrar no digital ou contratar alguém no digital, são duas perguntas diferentes, né? A primeira é, para quem quer contratar uma agência, uma das coisas que eu mais vejo, principalmente no micro e pequeno empresário, é eu vou contratar alguém para fazer o tráfego pago e todos os meus problemas de vendas estão resolvidos. O que você diz para essa galera que está pensando em casa? Quais são os principais pontos quando você vai atender alguém? Como é que você faz para... Como é que é a sua abordagem com os clientes? Primeiro a primeira coisa que eu falo, e é assim, disparada é a primeira, é 50-50. Então, tu vai ter o meu 50 e eu vou ter o teu 50. Por que eu falo isso? Porque só o tráfego pago sozinho, em pleno 2026, a gente sabe que não faz milagre, né? Então, tem que ter, né, dependendo do tipo da empresa, uma produção de conteúdo ou um bom site, tanto para fazer Google como para fazer Meta. Então, tem que ter uma estrutura no mínimo e um investimento que dê para trabalhar, né? Não digo investimento de valores muito altos, mas eu tenho cliente que investe hoje R$ 1.500 por mês, como eu tenho cliente que investe 10 mil. Então, vai realmente depender da estrutura da pessoa e se ela está disposta. Por exemplo, a cliente que investe... Aqui eu vou dar um exemplo da minha cliente, que investe 1.500. Cara, ela chega a fazer live das 7h30 da noite até 1h da manhã para vender o produto. Ela se puxa, assim, mas ela é super dedicada e ela consegue bater as metas dela. Então, assim, não é um trabalho solo do tráfego pago, entende? Então, tem todo um contexto. O de R$ 10 mil é a mesma coisa. Ele tem o comercial dele, então... Ele faz as vendas também do produto dele, ele tem as metas, né, diárias e semanais dele, então ele tem que ir... Não é só botar dinheiro. Não é só botar dinheiro, né? Porque eu vejo que as pessoas pensam muitas vezes que é só colocar dinheiro que vai dar certo. Uma coisa que eu tenho percebido, agora eu vou perguntar para você, já que você é especialista nisso, eu tenho percebido que quando eu rodo o tráfego na Meta, naturalmente o Google começa a entregar o meu conteúdo também. Por que eu digo isso? Aqui no estúdio mesmo, ou nos nossos cursos, nas plataformas, a gente só roda tráfego na Meta. E aí, quando eu começo a rodar tráfego, principalmente do estúdio, isso eu já tinha percebido algumas vezes e agora, nessa vez, eu percebi de novo. As pessoas começam a me encontrar mais pelo Google. Então, claro, vem as pessoas que clicam no botãozinho ali, que vem, mas tem muita gente, eu te encontrei pelo Google. Só que isso acontece com mais frequência do que quando a gente só roda quando não está rodando tráfego. Então, você já percebeu isso também? Sim, é normal, porque, na verdade, a pessoa ela vai te ver, né? Então, só por ela te ver, ela já vai meio que se conectar ali contigo e vai te pesquisar em outros lugares, né? E tanto o Google como enfim, o Facebook ali, o Instagram, é uma rede de pesquisa. Então, as pessoas pesquisam, né? Pelas empresas, enfim. Opa, um cafezinho para refrescar, né? Faz bem, né? Esquentar, né? Esquentar. Quase virei o copo. Então, eu tenho percebido justamente isso, né, nessa questão. E agora me diga uma coisa, uma questão bem interessante. O nome, né? Porque quando eu li o nome, me chamou a atenção porque a primeira coisa que veio na cabeça foi Matrix. Então, como que surgiu o nome? O que é Veltrix Ads? E para quais empresas vocês trabalham, né? Porque esse é um ponto bem importante, né? Que pelo menos quando eu comecei meio que no digital ali, eu queria atender todo mundo. Qualquer um que falasse, não, me passa teu Pix, eu estava atendendo. Sim. E aí a gente percebe que nem todo mundo está preparado, nem toda empresa está preparado para ter um marketing digital e nem toda empresa está preparado para ouvir muitas vezes quando a gente tem que dar os puxões de orelha também, né? Sim. Então, primeiro, como é que surgiu o nome e qual o principal segmento que vocês atuam hoje? Então, o nome, na verdade, o Veltrix Ads, ele nasceu faz uns 45 dias. O nome é novo? É novo. Eu lancei ele porque, na verdade, era JC Digital, JC Publicidade Digital. Só que, o que estava acontecendo? Quando a gente pesquisava JC, ela encontrava JC Imóveis, JC
livraria, JC, YouTube, qualquer coisa era JC. Então, o que eu comecei a pensar? Pô, já estou 6 anos, né? As pessoas vão pesquisar JC, as pessoas acabam encontrando outras JC. E não a JC, no caso, a JC digital. Tanto que o meu Google Meu Negócio, que é a ficha lá do Google, quando eu pesquisava JC digital, eu acabava achando realmente JC Imóveis. Tipo, outras empresas de outras áreas, não tinha nada a ver com o meu ramo. Então eu pensei, já estou fazendo um trabalho diferenciado, né? Tanto na minha ficha ali do Google, nos meus sites, na minha estrutura como um todo. Pensei, eu vou ter que trocar o nome. Eu vou ter que trocar o nome porque, senão, as pessoas vão encontrar outras pessoas. Mas e como é que foi essa questão da troca do nome? Porque você já está vindo desde 2022, 2021 ali, e aí já tem uma indexação dentro do Google, né? O nome já está ali, as pessoas já apesar de ter concorrências, mas ainda tinha indexação. E como é que você tomou essa decisão? Porque meio que o trabalho que tu tinha feito antes, com o nome anterior, ele acabou meio que se perdendo ao longo do caminho? Como é que Sim. Eu tenho também, né, uma pessoa na equipe que faz essa parte de Google, da ficha do Google, então a gente... Não foi uma coisa fácil, tanto que a gente queria fazer essa transição. Eu pensei, vamos fazer aos pouquinhos. Só que aos pouquinhos é pior ainda, porque tem que fazer, já muda... Nem outro, né? Não é nenhum nem outro. Então eu falei, vamos fazer essa mudança, vamos mudar esse nome. E o porquê do nome, né? O Welt, né, Welt, né? Não, Welt não, é Welt. Ele é mundo, em alemão. E ads é de ads, né? Então, é o mundo das métricas, mundo do ads, né? E aí, a troca do nome, fiz também essa pesquisa. Esse nome de Veltrix só tinha também lá na Alemanha. Então, aqui a gente pesquisou, foi a fundo, aqui não tinha nada. Então, eu pensei, cara, vai ser esse aqui pra gente ter no Brasil, né? E aí, essa mudança, ela teve que acontecer assim. Começou a mudar algumas coisas e muda tudo de uma vez. Muda domínio, muda o Instagram. Quando eu for falar, eu tenho que falar o nome da empresa. E aí, hoje, até com a inteligência artificial, a gente consegue dar uma forçadinha na indexada, né? Então, hoje, ele já... Eu posso ter perdido bastante coisa da JC, mas a Veltrix Ads ali, ela também já tá trazendo números bem legais, assim, que tá... Até o CNPJ eu mudei, o nome do CNPJ. Até o nome do CNPJ? Porque, de fato, ele é um nome que chama atenção. Confesso que eu vi o Veltrix, eu pensei Matrix, a primeira coisa que veio na cabeça foi Matrix. E também, queira ou não, está relacionado com transformação de modo geral, né? E eu acredito que essa é uma das principais entregas quando as pessoas procuram vocês para estar fazendo o tráfego pago, justamente a transformação nos leads que estão chegando, né? Sim. E me diga uma coisa, para o empresário que ainda associa tráfego pago a impulsionar uma publicação, o que é tráfego pago de verdade? Vou repetir aqui, acho que eu até me embolei na pergunta aqui, galera, para galera que não sabe em casa, eu tô colando no chat GPT, tá? Então, para o empresário que ainda associa tráfego pago a impulsionar uma publicação, eu não entendi essa pergunta. Acho que a minha pergunta aqui, acho que ele ficou... Não, eu acho que ele quis dizer, talvez eu tenha entendido. Eu acho que ele quis dizer o tráfego pago com o impulsionar do Instagram. Ah, tá, entendi. Porque o botão do Instagram o impulsionar, né? Então, vou refazer minha pergunta para você que está em casa. Para você que já faz uma publicação no teu Instagram, você abre lá, e embaixo, quando você abre uma publicação, tem um botãozinho aqui, turbinar post. Então, qual a diferença de apertar esse impulsionar ou turbinar post dentro do Instagram e abrir o gerenciador de anúncio? Acho que agora eu consegui entender a pergunta. Sim, tá bom. Qual a diferença? Então, a primeira delas, que impulsionar pelo celular, tu já vai estar, digamos assim, tu vai botar R$10. Ali tu já vai perder 30% do teu orçamento. Só tu apertar o turbinar do aparelho. Porque é algo voltado lá com a Apple e a Meta, enfim. E no impulsionar do celular, ela busca muito interesses. Interesses em música, interesses... Então, não é relativamente algo que a pessoa quer. É só interesse. Estou interessada, por exemplo, numa bolsa da Gucci, sabe? Então, não é algo que vá, de fato, achar aquela pessoa certa, entende? E aí, no gerenciador, não. No gerenciador, tu já consegue segmentar ali o tipo de público que tu quer... Tu consegue subir uma lista de clientes, por exemplo, e procurar pessoas semelhantes a esses clientes. Tu consegue fazer algumas coisas, né? Que ali no aparelho ali é bem limitado, sabe? Ou seja, se alguém está devendo para você, você pode fazer um tráfego pago na cidade inteira
para aparecer, principalmente para ele colocando o e-mail dele, se você tiver, né? Se você quer... Aqui não é aquelas benzedeiras que traz o marido em 3 dias, mas você faz aparecer pra pessoa durante 3 dias seguidos, Sim. né? Mas até as benzedeiras rodam anúncio, tá? Ah, é? E elas botam lá, trazemos não sei o que em 3 dias, aquelas, não é post, né? Mas aqueles papéis que a gente vê nos posts, né, da benzedeira. Agora tá no digital. A galera divulga isso aí, tá? Que é muito mais fácil, aí vem pro WhatsApp, ó. Olha só. Mas é até interessante essa questão, porque tem muita gente que percebe, por exemplo, assim, dá para anunciar para mês de aniversário, né? Dá para anunciar para viagens frequentes. Para mês, para viajantes frequentes. Algumas coisas estão mudando, né? Então, capaz de eu falar hoje aqui para ti, que dá para segmentar totalmente por isso, mas muita coisa está mudando por conta do que a meta ela muda todo dia, né? Todo dia, toda hora, todo momento. E hoje a gente tem o famoso Andrômeda, né? Que eles falam muito, que é o quê? A meta em si, ela está tentando utilizar a inteligência artificial dela para achar as pessoas. Então, tu não vai segmentar hoje, por exemplo, para empresários, tal, não. Isso tem que estar já no teu vídeo ou no teu criativo, a comunicação que tu quer, para quem que tu quer atingir. Então, tem essas mudanças que acontecem todo dia. Isso eu não sabia. Então a IA da Meta, isso. Ela interpreta o conteúdo do vídeo e do texto ali, e aquele advance, não sei o que, tudo mais ali. E aí ele direciona com base no que eu gravei. No que tu tá falando, no que tá escrito lá, por exemplo. Eu tenho uma outra cliente que ela é psicóloga, ela vende para psicólogas. Então, agora os criativos dela é tudo. Psicóloga tal. Tu tem que ter as informações que tu precisa naquele vídeo, naquela imagem, para aquela informação que tá lá, buscar a pessoa certa. Olha só, então, pessoal, não é só arrasta para cima, né, como o pessoal, né? É só apertar um botãozinho, porque eu vejo que essa questão até eu não sabia, essa questão do conteúdo em si. Então, algo que é importante justamente você ter pessoas próximas de você que sabem o que estão fazendo para justamente não perder dinheiro, né? Sim. Porque eu já vi muita gente começar no tráfego pago ou para o seu próprio negócio ou para infoproduto de modo geral e a pessoa acabar desistindo porque ela perde dinheiro. Tu deve ter perdido dinheiro também no começo ali no tráfego pago, principalmente nos infoprodutos ali. Sim. E muita gente acaba desanimando no meio do caminho e diz que não funciona. Mas eu acredito que o principal ponto talvez falte de conhecimento. Pode ser falta de conhecimento, né? E hoje o mercado ele também está muito... Como é que eu posso dizer? É muita informação, né? Com a inteligência artificial, as pessoas andam com muitas informações, né? Por exemplo, um fala que uma coisa está certa, outro fala que outra coisa está certa, mas aquela coisa que ela falou que está certa está errado, sabe? Então, é muita informação, então as pessoas estão realmente... É meio complicado, eu entendo até o empresário por conta disso, né? Porque a gente não sabe realmente em quem confiar. A gente nunca sabe se realmente aquela pessoa, né, demonstra-se ali o que é com o digital, né? Exatamente, e ele tá envolvido muitas vezes no meio do processo ali, acaba não tendo tempo justamente para olhar para estratégias, principalmente digital, né? Mas acho que tu não respondeu quem é o principal nicho que vocês atendem hoje. Então, eu nunca fui... Teve um ano que eu era bem focada no nicho de psicólogas, né? Psicólogas, terapeutas, mas eu Júlia, nunca foquei realmente naquele nicho. Por quê? E eu falo isso até para todos os clientes. Porque não adianta eu entender, digamos assim, um nicho, eu entendo super daquele nicho. Só que aí eu vou pegar clientes, digamos assim, clientes que são do mesmo nicho. Aí eu vou usar a mesma estratégia para aquelas pessoas. Então, eu acho que pode ser bom, como pode ser ruim, mas eu nunca fui muito a favor disso, sabe? Porque quando eu pego um cliente, vamos supor, um cliente específico, cara, eu vou muito a fundo nele, entende? Eu mergulho realmente, eu entendo, eu pesquiso, eu vejo o que já está rodando, o que já está dando certo, e eu acho que cada negócio é um negócio, então ele precisa dessa dedicação, sabe? E não só focar no nicho específico e implementar as mesmas estratégias que usa para as outras empresas. E aí a gente pode dizer que talvez essa seria a grande diferença entre ser um gestor de tráfego e ser um estrategista de marketing, né? Porque pelo que eu li, pelo que eu vi um pouco do seu trabalho, você entra mais na questão consultiva e não somente na questão operacional. Diferente de vários gestores que chegam para você e falam, é isso, é perto e ponto, resolve. Então eu acredito que
Justamente esse seria um ponto de virada estratégico para um negócio, não pensar somente no gestor de tráfego, mas na estratégia de marketing como um todo? Sim. Tem clientes meus, assim, que são... Tem os favoritos, né? Mas, assim, por exemplo, tem um cliente que a gente está junto já há um ano e meio, vai dar 2 anos, que, para você ter ideia, ele é móveis planejados e cortinas. E a gente olha por um todo, entende? Não só para o tráfego. Então, a gente olha tanto para a comunicação do Instagram, a gente pensa em estratégias também fora da meta, para ele estar se desenvolvendo, para ele estar crescendo. Então, eu acho que o marketing, ele não é só tráfego, né? Tu tem que olhar como um todo. E aí a gente acaba até ajudando a vender. Aí ele vendeu o peixe dele. Porque, de fato, se o nosso cliente vender, ele fica feliz, ele continua com a gente e indica a gente, né? Então, isso é uma das coisas que eu sempre trago com o pessoal. Ó. Eu falo, pessoal, eu quero que você venda, eu quero que você venha produzir com a gente, que você venda muito, venda 10 vezes mais, 100 vezes mais do que você pagou, para você, de fato, indicar e voltar a trabalhar com a gente. Mas de todo esse meio que você tem acompanhado, essa questão da tributação agora também no tráfego pago também tirou um pouco do... Triste. Tirou aí o quê? Tá dando em torno de 13%, 14% por mês? Dá 12,5% ali, né? Então, por exemplo, se tu bota no Pix, ele já debita o 12,5%. Se tu bota no cartão, tu vai gastar, digamos, R$1.000, mais 12,5%. Então... é ruim, né? Porque, a gente já está ali, já está investindo, né? O empresário, ele já está ali tentando também, porque ninguém investe, por exemplo, numa empresa ou contrata uma empresa só para investir, né? A gente não está brincando. Não é filantropia, né? A gente quer ganhar dinheiro de qualquer forma, né? E eu percebi isso também, né? Essa questão, tem muita gente... Mas por que eu estou falando isso para você que está em casa? Até para você entender. Porque talvez você está pensando em fazer tráfego pago e você acha que você vai contratar alguém pagando R$600, vai colocar R$1.000, depois chega na hora da prestação de contas, vai estar ali 800 e alguma coisa, o saldo disponível na conta, né? Vou colocar R$1.000 de tráfego pago, R$1.000 lá na campanha da Meta Ads. Aí a pessoa vai lá depois, acabei de colocar o 1.000, já tem 800 e alguma coisinha, 880 e... dá 875, eu acho, se não me engano. Ou seja, ele acaba descontando esse valor desde o começo, né? E por que eu já trago isso também? Até para conscientizar o pessoal que está em casa, para entender os bastidores, né? Porque eu vejo que muita gente quer fazer, mas de fato não compreende os bastidores, não compreende como é que o jogo funciona, como é que a regra funciona. E ferramentas, agora falando de estratégias agora. Que ferramentas? O que você faz? O que você usa assim de ferramenta para criar estratégia, para estudar mercado? Eu não sei se pode falar, se não pode falar estratégia. Eu acho que a ferramenta não tem problema falar, a questão é saber usar a ferramenta, né? Sim. Cara, assim, a gente tem... hoje a gente não pode negar, né? A gente não pode mentir que as IAs, elas aceleraram realmente muita coisa, né? Coisa que antes tu tinha que pesquisar, e que tu tinha que pensar, e por quê? Então, hoje, a inteligência artificial, ela vem ajudando bastante a gente, né? Que é do marketing, a conseguir fazer um pouco mais rápido e até mais profundo, né? Mas de ferramentas, assim, disparado, às vezes até pode ser meio, sei lá, meio ruim isso, mas a principal ferramenta, uma das que a gente usa muito é a biblioteca de anúncio. Para analisar o que a concorrência está fazendo. A gente consegue olhar. E qualquer pessoa pode entrar lá e olhar. Ou seja, você que está em casa, sabia que você consegue ver o que o seu concorrente está fazendo? Se você não sabe fazer... Segue a Júlia. Qual que é o teu Instagram? Fala o teu Instagram, aproveita já. Júlia Candal, com 2 L's no final, _. Então, aproveita e segue quem de fato está fazendo. Segue lá. E você já chegou a fazer tráfego pago ali utilizando aquelas conexões via cloud, MCP e tudo mais? Você já chegou a utilizar? Eu uso. E funciona legal? Cara, funciona, assim, né? Tem coisas... Hoje eu estou usando mais para, por exemplo, assim, digamos que eu não estou na frente do computador. E aí eu preciso desativar uma campanha. Ele me puxa, né, as campanhas que estão ativas, eu digo qual a conta de anúncio, tudo, ele me puxa as campanhas ativas e eu vejo qual que eu desativo ali na hora, e daí ele já desativa para mim. Então, para mim, eu estou usando dessa forma. Eu tenho já colegas que vão bem mais a fundo, assim, né, mas eu ainda não arrisquei deixar tudo na mão da inteligência artificial. Não tem isso porque eu testei aqui no estúdio um período, eu fiz toda a campanha, aquele negócio do pessoal da internet. Toma cuidado quem está vendo na internet, porque um monte de post no Instagram. Mas agora... às vezes tem que cuidar até para não perder a conta. Até para não perder a conta. Mas aquele monte de pessoal fala, não, agora... O Cloud matou os gestores de tráfego. Conecte sua conta via MCP. Ele cria a campanha correta, ele cria toda a estratégia da campanha.
mas não converte quanto um gestor de tráfego fazendo, ou um especialista, pelo menos a minha percepção foi essa. Ele vai fazendo, então por isso que eu digo que a inteligência artificial vem para acelerar, é muito interessante te perguntar isso, porque IA é o hyper, então quando tu fala conectar IA no marketing para vender mais é o que as pessoas querem, mas eu tenho percebido que quando você conecta IA no marketing sem a expertise do profissional que está ali atrás, não roda também. Não é aquele negócio que trava no sentido de consome muito mais crédito. Então, essa foi a minha percepção. Sim. E aí eu acho legal a tua colocação justamente pela questão de a gente está usando, mas não da forma como os gurus da internet estão falando que de fato funciona, né? Sim. Eles tentam vender a todo custo alguma coisa, né? Porque as pessoas também não têm muito conhecimento. E normalmente quando tu vende curso ou mentoria, enfim, tu vai vender para quem tem menos conhecimento que tu. Né? Tu nunca vai vender para quem conhece mais que tu. Então, esse é um ponto até legal que tu trouxe, assim. Eu também, quando estourou esse negócio da IA, eu fui um pouco resistente no começo. Eu vou falar que eu fui um pouco resistente, eu bati muito na tecla sobre isso. Só que, cara, a gente acaba se rendendo. Né? E aí eu comprei até alguns cursos para mim entender. Não me adaptei a alguns cursos que eu tinha comprado. Foi um único curso ali que eu consegui. E realmente foi bem mão na massa, assim, que daí me fez destravar o cloud. Mas agora já estou sabendo até que está tão avançado que até o ChatGPT está ficando melhor que o cloud. Então, tem briga, coisas que estão chegando. É uma briga interessante essa briga da IA. Mas eu confesso pra você que eu tava testando também o ChatGPT, ele tá com umas funcionalidades diferentes, inclusive ele tá abrindo diferente agora, ele tá abrindo umas janelas do lado. Ele tá abrindo até... esse foi que nem o Cloud mesmo, de tu mandar pedir tarefas e passar coisas pra ele fazer. Eu já sinto alguma diferença, por exemplo, assim, eu peço coisas, tem coisas que eu peço pro ChatGPT, que ele faz, ele ainda não tem papas na língua, então o que tu pedir ele vai fazer, o ChatGPT, mas o Cloud ele já me limita um pouco. Eu peço para ele fazer algumas coisas, ele fala, não posso fazer isso, tal. Então, do lado ético do negócio. E você comentou ali a questão dos mercados que mais te marcaram, você comentou a questão da psicologia, móveis planejados? Móveis planejados eu gosto bastante de trabalhar, que eu já atendi tanta coisa, mas... O mais estranho, então, qual foi o segmento mais... Já teve algum segmento estranho que você trabalhou? Você fala, vou vender isso? Tipo algum... Como é que chama quando é o nicho black, né? Algum nicho black? Nicho black, sim. Já... A gente tava até rodando agora há pouco um encapsulado, né? Mas também não é fácil, não é uma coisa tão simples. Mas eu acho que estranho, assim, eu nunca saí muito do estranho, né? Tinha só que não é estranho, né? Agora eu sei um pouco do... Mas eu tinha uma cliente que ela era... que eu lembro certinho. Foi na época de lançamento. E ela é terapeuta, né? E ela começou com 3 mil seguidores. Daí ela veio, a gente começou a fazer um trabalho. A gente não tá mais na parceria, né? Mas a gente encerrou a parceria, ela estava com 90 mil seguidores. Ela é terapeuta, então a gente nunca... É um nicho mais difícil, sabe? Para tu conseguir se estabelecer ali no digital. E ela é um case de sucesso meu, assim. A mulher já estava faturando 1 milhão. Nutrição? Não, é terapeuta. Terapeuta de vidas passadas, essas coisas assim. A mulher já estava faturando 1 milhão quando a gente encerrou a parceria. Isso que eu ia te perguntar, uma ótima pergunta. Você falar de dinheiro, né? Porque as pessoas, eu vou investir, eu estou colocando dinheiro, mas... Eu sei que cada nicho tem a sua como dizer, se eu invisto 1, volta 3, se eu invisto 4, volta 5. Sim. E qual desses nichos você percebeu, assim, maior facilidade de conversão, ou que te deu mais retorno, você fala assim, esse nicho é um nicho legal. Lembrando, pessoal, que nem todo nicho é bom pra todo mundo, tá? Sim, tem isso. Cara, um nicho... Cara, até que por mais que é difícil, esse nicho de terapia, ele dá dinheiro, tá? Se souber fazer bem feito, ele dá dinheiro. E algum outro, vamos falar de móveis planejados. Se tu fechar um cliente de móveis planejados, tu vai vender ali 50, 60, 70 mil. Uma venda, às vezes, né? Com uma venda. Claro que tem que saber vender também. E o investimento, por exemplo, esse meu cliente, ele chega... Eu acho que ele não chegou nem a colocar 8 mil em tráfego ainda. Isso que a gente já está 1 ano e pouco. Sabe? Então...
Eu até falei pra ele, tem que aumentar o investimento agora. Mas eu compactuo de uma frase, assim, eu até tenho uma camiseta que eu falei que eu vou fazer, que eu vou escrever bem assim na camiseta: quanto mais eu gasto, mais eu ganho. Né? Porque bom, você também veio do digital ali, vai no infoproduto e dá aquele medo de botar dinheiro. E você quer colocar dinheiro, mas você fala, e se eu coloco 100 e não volta nada? Ou seja, mas eu percebi justamente isso. Quanto mais a gente acaba investindo, claro, aí que também vai ter na maturidade, você vai entendendo mais como é que funciona o processo, você aprende a perder dinheiro. Sim, eu aprendi já. Eu não fico, antes eu ficava bem, tipo, meu Deus, perdi dinheiro. Perdi 100 reais. Mas agora eu penso, cara, eu tô investindo, entendeu? Investindo. E no tráfego em si, a gente falar de tráfego, a gente tem que pensar, a gente não tá perdendo dinheiro. Porque tu tá pagando para ter números, né? Tu não tá pagando, por exemplo, a gente quer vender, quer ter leads, quer ter as pessoas, mas tu tem que primeiro entender os números do gerenciador, né? O porquê que aquilo não trouxe uma venda, por que aquilo não trouxe um lead, o que está causando aquilo para depois... Porque eu trabalho muito com etapas, né? Então, por exemplo, a gente começa no gerenciador e aí a gente entende o gerenciador. Então, a gente tem que entender por que ele não está trazendo aquilo. Conseguimos arrumar o gerenciador? Vamos para onde? Vamos para o site. Ou vamos para alguma outra etapa. Entende? Então, não é só o gerenciador, entende? Aham. E aí vai evoluindo, mas... Investir em site, vale um ponto importante, que a gente está falando de tráfego pago, mas eu vejo as pessoas muitas vezes, até no próprio estúdio aqui, eu vejo que chega muita gente aqui para gravar conteúdo e fala, te encontrei pelo site. Ou... decidi gravar com vocês porque o teu site está muito bem montado. Uhum. O site geralmente gera conversão? Você já percebeu isso com seus clientes? Faz total sentido ali, né? Porque é a tua casa, né? Então tem a nossa casa, por exemplo, tu tá com a casa desarrumada, tu não vai chamar ninguém para tua casa desarrumada. O site em si, vamos dizer site, Instagram, é a tua estrutura. Então... tendo um site rápido também, né? Não adianta ser só bonito, tem que ser rápido, porque senão tu perde a pessoa no meio do caminho. Tendo isso, cara, é muito bom. Qualquer empresa tem que ter, né? Exato. E eu vejo que as pessoas não focam muito nisso. Principalmente, eu percebo assim, de cada região do Brasil, ela tem as suas peculiaridades, digamos assim, né? Aqui em Santa Catarina, de modo geral, vou trazer para Santa Catarina, eu percebo que o pessoal tem uma preguiça de investir em site, uma preguiça de investir em Google Meu Negócio. O pessoal acha que não gera negócio. Não vale a pena, pra que isso aí? E aí, qual a tua recomendação você daria pro empresário que tá do outro lado assistindo agora? Ele fala assim, opa, realmente eu não estou dando atenção para isso. E é um investimento que comparado, por exemplo, o próprio site e o Google Meu Negócio, comparado com o tráfego pago, um investimento muito menor do que o tráfego pago de modo geral, dependendo proporcionalmente falando. Sim. Mas o que você diria... hoje, se você estivesse numa consultoria com um empresário que te chamou, você está apresentando o teu projeto e ele te perguntasse sobre site, o que você falaria para ele? Eu estou pensando em criar um site Google Meu Negócio, vale a pena? Invista no seu negócio, porque vale a pena. Claro que tem que ver realmente qual que é a tua prioridade. Se tu precisa de contato um pouco mais rápido, focaria ali no Instagram, dependendo da empresa, ali nos anúncios, para trazer as pessoas para ti um pouco mais rápido. Agora, tu quer construir o teu ecossistema, que é o quê? Para uma pessoa te encontrar no teu site, uma pessoa te encontrar no Google Meu Negócio, é tudo válido. Eu faz uns 8 meses, eu realmente foquei em ter a minha estrutura, que é ter um Google Meu Negócio bem apresentável, ter ele mais ativo, ter o meu site, então eu mudei todo o meu site. O Instagram, né, a produção de conteúdo, a gente também não é a minha especialidade, vou dizer mas, cara, tem que fazer, entendeu? Tem que estar aparecendo. E a próxima etapa que eu quero, uma meta aí pra mim, é ir pro YouTube também. Então, exatamente. Tem que estar em todos os lugares. Exatamente, né? Um omnichannel, digamos assim. Aquele não sei negócio, se seria esse termo correto para esse tipo Tem aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Minha avó que dizia isso. Então, minha avó dizia. Onde tu puder estar presente, esteja, né? E você já recusou algum cliente? Cara... Ou melhor, você já demitiu algum cliente, além de recusar? Porque recusar é antes de fechar o contrato. E no meio do contrato, você já demitiu algum? Teve um... Eu não sou muito de... Assim, eu sou bem tranquila quanto a isso, tá? Mas teve um cara uma vez, porque é homem, o cara me apareceu sem camisa na reunião. Na reunião? Eu falava, meu amigo, beijo, tchau.
Tipo, eu não sei se você entendeu, mas eu sou gestora de tráfego, eu mexo com programas, mas não é com esse programa que você tá pensando. Não, o cara sem camisa, deitado ainda, tipo, super relaxado. Pensei, eita, querido. Ah, foi chamado de vídeo? Não, Era uma reunião de alinhamento. Isso que a gente já tava trabalhando com ele, né? Eu falei, não, deixa quieto. Não, aí não Beijo, dá, né? tchau. Aí tá confundindo o programa que eu mexo, né? Não dá. E realmente o complexo demais. Mas, ó, em campanhas de lead, você já teve algum problema de bloqueio de conta, algo nesse sentido? Porque eu, graças a Deus, nunca tive bloqueio de conta, mas eu também nunca trabalhei com nicho black, nunca trabalhei com... E aí um ponto importante até para perguntar, qual foi o primeiro produto que tu vendeu, tu lembra? O primeiro produto... E dessa primeira venda, foi né? Desse curso de vender curso, né? Era curso de vender curso, era isso que ele ensinava a fazer, e aí eu consegui vender para outras pessoas. E eu confesso que quando eu comecei, justamente isso que você comentou ali, falou, a questão da produção de conteúdo não é muito não é muito minha praia. Eu confesso que eu comecei no tráfego pago, mas eu migrei para produção de vídeo porque eu percebia que o pessoal queria que fizesse tráfego pago, mas não queria fazer o criativo. Ou queria que a gente fizesse o tráfego pago e também fizesse o criativo, fizesse a arte, gravasse o vídeo, editasse o vídeo, entregasse o vídeo. Eu falei, então faz o seguinte, eu vou me especializar em uma coisa, eu vou gravar o vídeo. Tráfego pago, eu vou fechar parceria com quem tiver fazer tráfego pago. Sim. Então, acredito que esse talvez seja o principal erro do empresário, de modo geral, quando ele quer se aventurar no tráfego pago. Por que eu quero dizer isso? O core business dele, por exemplo, o negócio da pessoa é vender móveis planejados. Ou seja, o negócio dela é vender móveis planejados. Sim. E ela vai passar, sei lá, 3, 6, 8 meses estudando tráfego pago, sendo que ela não vai prestar serviço nessa área. Sim. Talvez não seria um modelo mental, digamos assim, do brasileiro, de modo geral, que, não, eu vou economizar, eu vou fazer tudo sozinho. E no fim ele faz que nem pato, né? Ele não anda direito, não corre direito, não voa direito, não nada direito. O que você tem acompanhado no mercado em relação a isso? Até que assim, hoje em 2026... Por incrível que pareça, pelo menos as pessoas que entram em contato comigo, né? Elas já estão com um nível de consciência um pouquinho mais alto do que era, né? Elas já sabem que precisam e que vão, de alguma maneira, vão fazer aquilo. Mas tem situações que agora eu estou até perguntando, né, se eu tive que, por exemplo, não pegar algum cliente. Uma forma hoje que eu venho fazendo, por exemplo, se um cliente me procura e eu vejo que ele não tem também estrutura financeira para isso, a primeira coisa que eu faço é consultoria. Vamos para uma consultoria, eu vou te ajudar, eu te passo tudo que eu sei, eu não me apego nessas coisas de informação, então eu acabo ensinando muito, né, a algumas pessoas que me buscam para fazer o tráfego dela, não tem também condições de fazer, vamos para a consultoria. Né? Porque se tu não tem condições, então tu tem que aprender a fazer alguma coisa. Qual sabe? o orçamento? Eu aprendi a perguntar isso agora para as pessoas. Quer fazer um projeto? Porque aqui no podcast a gente recebe muito... Cara, eu tenho um projetinho fantástico, eu quero começar um podcast, não sei o quê, izaz. Qual orçamento você tem para fazer isso? Não, é porque vai dar muito dinheiro lá na frente. Sim. Eu falei, cara, então lá na frente a gente conversa. Ou vamos buscar um patrocinador, vamos viabilizar de alguma forma. Eu não sei como é que é no tráfego, não sei como é que tá hoje. Mas muita gente vê a produção de vídeo, ou produtor audiovisual, seja o videomaker, eu que nem músico. Vou fazer um churrasco em casa, traz o violão. Cara, o violão é minha profissão. Sim. Se eu for levar o meu violão, eu vou ter que cobrar. Sim. Então teve muito. Agora o pessoal, a gente vai educando com o tempo, vai aprendendo. Sim. Mas eu tive muito dessa de... Cara, o negócio é o seguinte, vou fazer um evento lá, um congresso, leva tuas câmeras pra gravar, você é um cara que grava bem e tal, não sei o quê. No começo até ia, pra pegar experiência e tudo mais. Só que vai chegando num tempo que você percebe que o teu trabalho não tem valor. E você já recebeu alguma proposta, alguma coisa desse sentido? Tipo, eu tenho uma ideia maravilhosa. Vira e mexe aparece, tá? Vira e mexe ideias aparece, mas assim, eu até escuto, né? Mas daí já passo o orçamento que tem que ser. Ou hoje eu botei o nome, né? Se a pessoa me pede alguma coisa e ela quer que eu faça aquilo, eu tenho o cafezinho remunerado. Então, beleza, então vamos tomar um cafezinho. Então, uma videochamada de 1 hora, tu me passa o que tu precisa, né? E paga por isso, né? E eu te ajudo ali, no que a pessoa precisar. Porque senão não dá, né? Porque tem muita gente pedindo dica, né? Não, é só uma olhadinha, só uma dica. Não, dica não...
Não dá, né? Como é que é? A hora quando eu chegar na Celesc, falou, Celesc, posso pagar com dica meu boleto hoje? Pois os boletos não, os boletos eles não param, né? Não. E eu confesso que eu tenho escutado bastante isso, com bastante frequência. Agora não tanto, porque, enfim, a gente vai passando o tempo, a gente vai criando maturidade, e quando chega alguém pedir dicas, a gente já começa, tipo, cara, eu te dou uma dica, entra no meu curso lá, você paga R$ 197, que tem um monte de dica lá, é só uma vez que você vai pagar. Sim. Né? Então, mais ou menos nisso. E me diga uma coisa, você também ensina? Você tem um curso ou você já pensou em trazer o seu curso? Porque, como diz, alguns pontos são importantes, né? Como você comentou, tem o tráfego na Meta, tem o tráfego no Google, né? De modo geral. Você se especializou especificamente na Meta. E aí eu te pergunto isso porque... tem lá, o cara vê o Pedro Sobral, aí o cara vê o João, aí o cara... E cada um fala uma coisa diferente. E, de fato, cada um aplica, cada um ensina aquilo que tem dando resultado para você. E cada região do Brasil, a forma de fazer o tráfego pago, cada cidade, cada nicho é diferente. Não adianta, não ter como copiar. E aí, justamente, eu te pergunto, você já pensou em ter sua turma de mentoria, ter a sua turma, ou já tem? Então, eu já tive, na verdade. Foi bem no começo, eu cheguei a ter, cara, acho que 100 alunos. E aí, mas acabando, eu não fui para frente, foi 85 alunas de um curso mesmo que eu criei, era um e-book. Eu fiz um e-book, acho que era uns 80 páginas. E... Na época que não tinha IA, como hoje. Não tinha nada de IA. Porque fazer 80 páginas hoje é assim, né? Não tinha nada de IA. Era só... eu lembro certinho, eu peguei todos os cursos que eu tinha comprado, eu peguei, compilei e fui criando o e-book, sabe? Tudo que eu entendia e as estratégias. E aí, na época, até deu ali umas 80 alunas. E fazia também uma vez por semana um encontro para ensinar e tal. E aí depois eu fiz a mentoria, que daí também 15 alunas, era uma mentoria, e no total dava mais 100 alunos, assim. Eu até esses dias eu tava olhando uns vídeos meus bem antigos, assim, né? Só que eu não fui para frente, sabe? Eu não... Por questão de tempo, talvez mesmo também. Cara, eu vou te falar que eu nunca... Se eu tivesse continuado, 100 alunas, se eu tivesse me dedicado... Cara, eu acho que eu tava só na arrasta pra cima. Só na arrasta pra cima. Porque na época, quem fez os arrasta pra cima ali, claro que não são todos, mas ganhou uma grana, né? Principalmente na época da pandemia, né? O pessoal que veio nesse período ali. É. E quando você... o pessoal que tá em casa também pensando agora em, talvez, ir como você começou ali no marketing de afiliado. Talvez contextualizar para o pessoal um pouco que está em casa o que é o marketing de afiliado e se vale a pena hoje ou não vale a pena com base na tua expectativa. Tá. Porque se for olhar a tua trajetória, não vale a pena prestar serviço. Sim. Mas talvez tu mudou por outros motivos. Então, qual foi, assim, a virada de chave justamente de deixar de vender um produto de alguém sem aparecer para prestar o serviço para alguém e ter que aparecer. Então, primeiro, vale a pena o tráfego pago para marketing de afiliado? E qual foi a tua virada de chave que você falou, opa, peraí, é aqui. Sim. Hoje eu não aconselho, né? Então, se você quer entrar para o mercado digital, eu não aconselho ir para a parte de afiliados, porque tu vai ter que investir do teu dinheiro para vender um produto de outra pessoa. Claro que tu vai ganhar uma comissão por isso, mas tu tem que ter uma estrutura para isso. Isso, na época, eu não entendia nada disso aí, né? Bem no começo, eu não sabia nada. Viu o curso do Misha Menezes lá, achou que... Achei que era super fácil, fui fazendo. Então, tanto que eu fazia muita venda na época, lá bem no começo, no orgânico, abordando as pessoas, oferecendo. Então, hoje eu não iria, eu iria realmente para prestação de serviço. Por conta disso, se especializa numa prestação de serviço. Se você gosta de escrever, estuda copy. Se você gosta mais da parte técnica, operacional, vai para o tráfego. Se gosta da parte audiovisual, né, vai estudar ali filmagem. Se gosta de site, vai se especializar em web designer. Mas eu hoje, totalmente eu iria para prestação de serviço. E aí, é muito aquele negócio, eu acho que até na época eu cheguei a falar assim, se tu quer começar no tráfego pago, por exemplo, então começa testando com o dinheiro de outras pessoas, né? Claro, se especializa para isso, né? Não vai jogar dinheiro fora, mas testa com o dinheiro de outras pessoas para depois tu se especializar e saber fazer o seu... E de fato a prestação de serviço, né, é algo que... Mas é um ponto importante, né? Como você também já comentou, já percebi que você traz essa preocupação de eu preciso fazer o meu cliente vender. Né? Então, por que eu digo isso? Porque
talvez as pessoas veem do outro lado e falam, eu vou trabalhar com tráfego pago, é um negócio fácil, tranquilo e tal. Tem que estudar muito, né? Porque todo dia muda aquela BM, todo dia tem um negocinho diferente, né? Tem. Não, assim, eu vou te falar. Eu não tinha mais... Até ano passado eu não tinha mais comprado curso de tráfego, porque tava normal, né? Tava tudo normal. Só que tudo muda muito rápido. Então, por exemplo, esse ano, já na metade do ano, eu já comprei um outro que tu tem que se atualizar, entende? Então, não adianta querer fazer ali, porque vai ser sempre assim. Não, se prepara, porque o negócio muda a todo instante. É bem complexo, assim. Mas não é impossível, né? Exato. E eu percebo também uma coisa, que as BMs são diferentes, né? Cada conta, pelo menos, se eu entro na minha conta aqui tá de um jeito, se eu entrar na tua conta tá a configuração de outro jeito, se eu entro na outra conta tá de outro jeito. Então, por isso que eu digo que não é tão simples assim, né? Apesar de ser... Eu acredito muito, apesar de ser engenheiro, eu acredito muito que uma forma de transformar a vida de qualquer pessoa é vendendo. Sim. Se você quer, de alguma forma... Como dizer, vai parecer que eu tô papo de coach agora, né? Se você quer ficar rico de alguma forma, você precisa vender. Seja o seu serviço, seja as suas horas. E sair do modelo tradicional, né? Então, eu acredito que, de fato, transforma. Só que não é tão simples assim, né? Quantas madrugadas acordadas estudando? Meu Deus, teve até agora tô falando nesse formato, assim, eu vi uma imagem, achei muito legal. Que é o que é, né? Não tem quando tu entra num avião, naquela parte do motorista lá, não sei se é motorista. O piloto. Do piloto, que tem aquela montoeira de coisa. Aí eu vi essa foto, que era tu entrando na frente do gerenciador, aquela... É igual... hoje não mais, né? Mas ainda assim, se o cara for fazer manual ali, tirar das campanhas do Advantage... isso. Fica... É isso, é loucura, tá? E agora me diga uma coisa, quando o pessoal... Em que ponto a empresa precisa... você viu, pessoal, que a gente está em casa, a gente falou de vocês que estão talvez pensando em entrar no tráfego digital para ganhar dinheiro como marketing de afiliado ou prestador de serviço. A gente está falando também para você, empresário, que está pensando em aumentar as suas vendas e talvez... Um ponto importante é como você ontem faz a venda consultiva. Você também orienta o cliente no atendimento? Porque, por exemplo, para a gente que está sempre fazendo e mexendo com tráfego, a gente sabe, o tráfego é até aqui. Daqui para frente o fechamento é meu comercial, é a forma que eu vou atender. Você também dá essa orientação para o pessoal? Então, assim, a gente tem que acabar dando também, né? Porque não adianta, até tem um estudo que fala, né, que, eu até olhei esses dias, né? Que, digamos assim, o contato chegou para ti. Cara, o certo é tu já responder ele na hora. Porque a tendência dele te responder depois é muito baixa. Então, tu respondeu ele na hora, eu acho que era até uma pesquisa dizendo 85% de chance, respondendo ele na hora, ele vai te responder. Se tu ir passando, por exemplo, a cada 3 horas, 24 horas, cara, o cara não te responde mais. E a Meta ainda tem isso, né? Porque é uma rede social, então é uma rede ali que as pessoas não estão ali para comprar. Então, aquilo vai gerar uma curiosidade na pessoa, a pessoa vai te chamar, só que ela nem estava pensando naquilo, entende? Então, a probabilidade dela sair fora ou deixar de responder é muito alta, né? Então, diferente um pouco, mas também não muito do Google, né? Que é rede de pesquisa. Então, a pessoa já está pesquisando por um serviço, por um produto, e é um pouco mais certeiro, né? Mas também nem tanto. E você, o que você imagina para o futuro do comercial, de modo geral? Porque quando a gente fala de tráfego pago, a gente está falando hoje no nicho que você está atendendo o comércio B2C, muitas das vezes, né? A pessoa que vai chegar ali, vai comprar e tudo mais. O que tu imagina, assim, para a Veltrix Ads para os próximos anos e do tráfego pago nos próximos anos? Porque a gente olhar para ao longo da história, a gente teve ali, talvez, nos anos 2017, 18, 19, pico do marketing de afiliado e mais tudo isso, e cada vez mais vem mudando. Então, o que você imagina para um futuro, talvez daqui 5 anos, com essa questão de automação, IA e mais tudo isso? Cara, eu, sinceramente, assim, eu ainda não sei te dizer sobre isso, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, por exemplo, o que estava funcionando, por exemplo, ano passado, ou até janeiro desse ano, já não está mais funcionando agora. Então, eu acho que tem que acompanhar, ver como é que vai ser, e tá sempre se atualizando, sempre buscando informações novas para ir testando, né? Porque, vamos supor, falando em tráfego, tem aquele, todo mundo fala, né? Teste, né? Não tem como tu saber o que vai ter que testar. Vai ter que testar comunicação, vai ter que testar página, tem que continuar testando eternamente. Acho que isso nunca vai acabar, né?
E para a Veltrix, eu acho que agora a gente está crescendo. A gente está... Antes, o meu pensamento era ter volume, né, de clientes. Mas também mudou. Eu quero ter poucos e bons, sabe, para conseguir dar atenção. Porque como o mercado ele polui muito os possíveis clientes, várias pessoas eu converso assim que vêm machucadas, sabe, pô, que gastou rios de dinheiro e não fizeram o mínimo, às vezes a empresa não dá nenhum retorno para eles. Então eu já conheci pessoas que, cara, eles estavam investindo, esse é até um cliente meu ali, o que investe os 10 mil, né? Ele pagava quase 10 mil reais para a empresa, para a agência, fora o dinheiro do tráfego. E, cara, aí eu entrei nas campanhas e, tipo, fiquei chocada, assim. Não tinha movimentação, cara, não tinha atualização? Não tinha. Por um investimento de 10 mil reais, a gente não tá falando de pouco dinheiro por mês, sabe? Então, o mercado, ele tá muito poluído. Né? As pessoas só querem meter... Eu tô em vários grupos de gestores, né? Então, é meio complicado, assim, sabe? Que a galera só quer meter cliente para dentro e se vai dar certo, se não vai dar, se eu sou especialista, não sou. É complicado, sabe? Eu digo justamente, até bom a gente entrar nesse ponto, porque talvez o empresário que está do outro lado, ou o próprio infoprodutor está pensando em contratar alguém para fazer tráfego pago para ele, para o produto dele, algo nesse sentido. E eu já passei por algumas empresas apesar de não estar trabalhando com tráfego pago, entrar justamente para gerenciar a empresa e olhar a campanha e falar, cara, mas a última alteração que o gestor de tráfego fez foi 3 meses atrás. Sim. Tipo, ué, você não está pagando quase 10 mil, igual nessa mesma questão, você não está pagando quase 10 mil para ele, mais o tráfego pago, mais a campanha, e ele não está entrando todo dia para atualizar, para ver. Então esse é o ponto importante, justamente para o empresário que está em casa, escolher não pela franquia. Não quero falar nomes, né? Sim. Mas não escolher porque é uma rede de franquia, porque cada empresa dessa rede de franquia, inclusive eu já tive um franqueado de uma rede de franquia de marketing digital que me contratou para ensinar ele a mexer tráfego mesmo com a franquia. Sim. Eu falei, cara, mas tu não tem uma franquia, você não tá representando uma franquia que começa com, enfim, deixa pra lá. Entende? Então, por isso que eu digo pro pessoal, procure geralmente quem... Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar quem está próximo. Sim. Então, por exemplo, eu vejo que muita gente contrata, vou contratar uma agência de São Paulo. Aí você pega uma agência de São Paulo que está com 200 clientes, com 4 pessoas trabalhando, que ele não dá conta de responder. E eu confesso para você que eu também compactuo do mesmo princípio que você. Eu prefiro trabalhar com pouca gente, mas que a gente não vai dividir o pão. Porque trabalhar com quem está dividindo o pão é um negócio complicado, né? Não, cara, eu não vou mentir para ti. Há uns 3 anos atrás, a minha cabeça era... Vamos botar cliente para dentro. Vamos crescer. E só que assim, depois de um ano, assim, eu pensei, não quero cliente para dentro, não. Vamos pegar, não poucos, né? Porque a gente também não quer ter poucos clientes, mas a gente quer... Bons clientes, né? Clientes e conseguir dar atenção. Porque, a pessoa já está pagando. A pessoa já está esperando um retorno. Então, tem pessoas que, assim, são super ansiosas, sabe? Então... Cara, tu vai ter que dar uma atenção. E se tu ter 300 mil clientes, isso vai ser meio que impossível. E ainda trabalham, por exemplo, de segunda a sexta. Não que eu trabalhe no final de semana. Normalmente, eu sempre acabo olhando um pouco o gerenciador no final de semana. Eu nunca abandono totalmente, sabe? Só que é complicado, sabe? Bem complicado, eu entendo isso. E talvez, se você não está tendo resultado com o seu gestor de tráfego, não demite ele ainda. Faz uma consultoria, vai lá, contrata ela, pede para ela olhar as campanhas, como é que tá. Fala, vai quietinho, entende? Eu gosto de consultoria, tá? Eu gosto. Consultoria é divertido. É bom. Mas justamente eu digo isso porque auditar o processo de outro profissional, não desconfiar da entrega, mas auditar de uma certa forma. As grandes empresas fazem isso, não fazem? Sim. Talvez o pessoal em casa, nossa, mas que antiético, vai auditar o trabalho de outro profissional, As empresas fazem isso, a Petrobras faz isso, a Volkswagen faz isso, a WEG faz isso. Ou seja, tem auditorias justamente para garantir que o trabalho está sendo entregue de uma forma que gere excelência, gere resultado. Então, vale a pena fazer uma consultoria, pergunta, questiona, até porque talvez um ajuste pequeno ali que outro profissional não está vendo pode virar a chave, né? Sim, não, total. E, cara, eu particularmente adoro da consultoria, porque a gente acaba vendo diversas coisas e é uma coisa... papum, né? Então, já vamos ver ali, já vamos arrumar, né? Eu já passo ali o feedback, não que eu vou mexer na campanha do outro gestor, né? Mas a mão costa de voltar a mexer, né? Dá uma vontade, mas
Cara, tá ali, entendeu? A gente vê o problema, já passa pra pessoa, né? Tanto que até tem uma consultoria que eu dei, cara, eu acho que vai dar 30 dias, que era uma empresa, um e-commerce de joias. E, cara, eu entrei, assim, no gerenciador e na conta do Google dela, que ela usou o Google, né? E assim, eu tava, tipo, uma zona, tipo, nem metrificando tava com um caos, assim. E a consultoria, ela queria já me contratar para fazer a gestão, né? Eu falei, Já fica, não sai mais, já fica agora. Calma, vamos olhar isso aí, porque senão vai estar trocando 6 por meia dúzia. Senão vai estar botando mais um gestor em cima de alguma coisa que já estava acontecendo, né? Então eu falei para ela, não, calma aí, vamos olhar primeiro isso para ver o que está acontecendo. Olhamos, depois sim, daí depois ali de umas 3 semanas eu entrei, ela fechou, né, ali a parceria, e aí a gente já começou a fazer a gestão e o negócio começou a fluir, sabe? Mas é bem complicado. E se hoje você perdesse tua empresa? Com todo o conhecimento, mantivesse seu conhecimento, mas, de repente, sei lá, acontecesse alguma coisa e perdesse a empresa, na verdade, o que você está fazendo agora, né? Meio que essa mudança de nome, mas você acabou não perdendo. Como é que você começaria hoje, recomeçaria de novo? Mas, assim, hoje, 2020, deu pandemia, só que você já sabe tudo que você já sabe, e fosse hoje, o que tu faria? Cara, eu acho que eu faria o que eu tô fazendo agora. o jeito que eu tô fazendo agora. Teve um ano, acho que foi bem no começo, assim, quando eu comecei no digital, porque quando tu aparece, tu vende mais, né? Então, por exemplo, até eu tinha até visto um material que era sobre isso, o velho da van, né? O velho da van. Ele começou a aparecer, tipo, as vendas dispararam, mais do que ele já vendia, né? Então, o cara tá vendendo demais. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, eu ia já aparecer de cara, que era uma coisa que eu não fazia, eu morria de vergonha, tinha vergonha de aparecer, vergonha de gravar stories. Então, a primeira coisa, eu ia aparecer e vender meu peixe. Vender meu peixe, buscar cliente e seria isso, sabe? Uhum. Ou seja, aparece então. Mas Aparece. É de fato, né? Tem vários cases, né? Tem o João Adib também da CIMED, que daí o pessoal deve estar vendo Sim. bastante agora aparecendo, né? Aí vem a Bali também, que é esse mesmo movimento também, que é a... Esqueci o nome dela, mas também tá aparecendo bastante. Que é um exemplo clássico, olha pro Toguro. Sim. Né? Não, e assim, por exemplo, vamos pegar ali a famosa, né, da Virgínia. Eu sempre dou esse exemplo para meus clientes, né? Porque, cara, a mulher, ela vende mais que todo mundo. É. Ela vende mais que a Avon, que essas marcas gigantescas. E por que ela vende mais? Porque a mulher tá ali, 24 por 48 aparecendo, vendendo o peixe dela. Então, é sobre isso, sabe? Esse é um ponto até importante. Eu gravei um vídeo esse tempo atrás, falando com os engenheiros de modo geral, sobre aquela história do Justin Bieber, que ele lançou 100 Reels em 3 dias no lançamento da música Yumi. Você viu essa história já? O Justin Bieber, até o pessoal... Porque o pessoal na engenharia de modo geral, eles não gostam de aparecer. Né? Então, não, eu vou ter que aparecer e tal. Mas eu não tô vendendo, mas também não tá aparecendo. E aí eu gravei sobre isso, falando justamente sobre o lançamento da música Yumi do Justin Bieber, que ele gravou com todo o conhecimento, ou seja, já sendo famoso, já tendo toda a estrutura que ele tem, ele fez isso, ele gravou 100 Reels diferentes e publicou em 3 dias, tudo isso. E aí o pessoal em casa fica pensando, mas eu vou ter que gravar um videozinho por semana. E aí até essa questão de, como você acompanha também, além do tráfego pago, um vídeo por semana resolve? Não. No orgânico, né? Não. Se tu puder, assim, é que sabe aquele negócio, não tem aquele ditado, quando tu fala pra pessoa fazer, mas tu também não faz, né? Então, cara, eu tento pelo menos, assim, uns 3 vídeos por semana, pelo menos, né? Mas é porque eu tenho um pouco de dificuldade de ficar gravando, assim, toda hora, mas... Não é o que eu peço também para os clientes, né? Mas muitos clientes meus já estão com esse nível de consciência, que eles precisam aparecer. Então, de alguma maneira, não gosta de aparecer? Abre uma caixinha de pergunta ali nos stories, sabe? Abre uma caixinha de pergunta. Uma xícara de café de manhã cedo, alguma coisa? Tem que tentar, entende? Eu percebo, no perfil do Engenharia Podcast, a gente publica média de 350 a 400 conteúdos por mês no perfil. Galera, dá resultado. Dá resultado. Hoje tá dando aqui, hoje, só pra ver que eu não quero dizer que eu tô mentindo. Vou mostrar pra vocês hoje aqui, 111 milhões de pessoas. Caraca. É sobre De alguma forma gera resultado? Gera, porque isso gera negócio, gera palestra, gera contratação, gera consultoria. Então, o meu negócio é educação.
Então eu falo bastante de educação, eu falo bastante de engenharia, mas de fato, até complementando para quem tem casa, para o pessoal perguntar, mas vale a pena o digital? Eu confesso para você que eu me surpreendo, sabe como que eu me surpreendo? Quando as pessoas começam a brigar por causa do digital. Então, por exemplo, eu tenho aniversário, eu vou lá e coloco uma foto suja e dou parabéns. Só que no aniversário dela eu não mandei. Sim. E aí começa aquele negócio tipo, mas pra fulana você manda parabéns, eu não quero mais. Então, como as pessoas brigam, como as pessoas dão tanta importância, ou talvez até mais pro que acontece no digital, do que pro que acontece no mundo físico. Então eu confesso que, pra mim, eu sempre digo assim, ou no digital, ou tu é consumidor, ou tu é produtor. Sim. Então, como eu estou sempre produzindo, eu vejo isso para mim como uma ferramenta de trabalho. Então, eu não passo. E geralmente eu não homenageio ninguém. Né, cara? A não sei que alguém vem no podcast, coloca um corte, alguma coisa. Mas eu vejo que o pessoal briga comigo, de verdade, briga comigo. Mas lá o fulano, presidente do negócio, você colocou, só porque é o presidente. Eu falei, rapaz, eu nem tinha pensado nisso, só coloquei porque estava na programação, tá programado. Não é nem eu que faço. Sim. Então, as pessoas dão muita importância para isso, né? Não, com certeza, né? E eu acho que isso até virou, nem só pra galera que é do marketing mesmo, mas para as pessoas normais, assim, né? Isso, tipo, ficou muita importância de tu tá ali postando, tá marcando. E eu, particularmente, tinha uma época que eu fazia mais. Hoje eu até faço, só que daí quando eu posto, por exemplo, um parabéns pra uma amiga, aí eu penso, putz... Por exemplo, eu tenho duas amigas minhas que são no mesmo mês, né? Aí eu postei de uma, aí... Eu tinha até esquecido da outra. Eu pensei, eu tenho que postar essa aqui também, né? Porque senão... Não vai dar briga? Vai ficar chato. Mas eu percebo que as pessoas brigam muito por causa disso. É um negócio interessante. Mas, uma outra pergunta aqui. Enquanto a gente fala de prática no marketing digital, que você consegue observar, porque eu imagino que algumas contas, quando você pega para fazer gestão ou quando o cliente te contrata, é o próprio dono do negócio que está fazendo o tráfego. Então, ele já tentou, já testou, já quebrou, já pôs o sobrinho para fazer, o sobrinho também não deu certo. E qual que acho que talvez o principal erro é pôr o sobrinho, né? Mas, enfim, qual que você considera o maior erro, assim, ou que você fala, cara, se você é empresário, vai fazer tráfego pago, evita fazer isso. O que você diria para ele? Cara, primeiro tem que cuidar com a conta, para não perder a conta, né? Acho que é o principal. E eu acho que ninguém pensa nisso, né? Não. A galera não pensa muito nisso, que pode ter bloqueio tanto da conta do BM quanto da própria Instagram. E hoje tá bem sensível, assim, essas coisas, sabe? Então tem que cuidar. Cuidar com o que tu vai colocar, a forma que tu vai expor aquilo, né? Porque também tem algumas limitações. Então, por exemplo, falar de política é meio complicado numa conta de anúncio, falar... enfim, de áreas, sexualidade, essas coisas assim, também tem que cuidar, sabe? Mas, no mais, eu acho que por exemplo, assim, ter a tua estrutura montada ali dentro, né? Que é o quê? Tu ter um perfil, aí tu ter a tua página, daí da tua página tu tem que ter a tua conta de anúncio, aí tem a BM... Tendo tudo isso interligado... Aí o cara em casa fala, já me perdi. Aí tendo tudo isso interligado, aí tu consegue fazer um anúncio, né? Eu vejo também muita gente utilizando disparo em massa no WhatsApp. Tu recomenda? Cara, eu já fiz, pra mim, já fiz, mas eu particularmente não gosto, né? Mas tem muita empresa que mete marcha com isso aí, tá? Eles botam muita gente pra dentro, assim. Só que eu andei lendo algumas coisas, acho que até o WhatsApp que colocou, que eles vão começar a cobrar agora pra pessoa que voltado pra empresa, né? Então, ele vai começar a cobrar as mensagens que forem respondidas, interagidas, alguma coisa assim. Então... Ou seja, talvez acabe ficando mais caro do que... Vai ficar. Esse é o Brasil. Tudo vai ficar caro. É exatamente isso que eu vejo. Eu vejo que muitas vezes o pessoal acaba... eu confesso pra você que eu não sei, eu sinto esse marketing de mandar mensagem, eu acho tão... invasão, sabe assim, invadir o espaço da pessoa, sabe? Apesar que de fato gera conversão, eu vejo muita gente que usa, mas eu confesso que eu não gosto muito de fazer esse negócio, não. Não é todo mundo que gosta, tá? Eu fiz bem pouco tempo, mas não é algo que... Sabe, tem que ficar meio que implorando para fazer uma reunião, assim, eu não curto, sabe? Também não sou muito fã dessa dinâmica e também questão dos bloqueios, né? Sim. Porque, por exemplo, eu tenho percebido recente agora, esse período eleitoral, a gente começa a receber assédios de candidatos, sabe? A pessoa que nunca apareceu. Sim. Aí tipo, agora eu quero dar uma entrevista para você. Aí eu falei, quer dar uma entrevista para mim? Mas, por exemplo, principalmente no Engenharia Podcast, com esses 111 milhões de pessoas aí,
Inclusive, tem um da família Bolsonaro que me pediu para participar agora. Eu falei, cara, mas independente de lado, A, B e C, mas o que tu já fez na engenharia para que a gente possa trazer de abordagem? Porque se eu trouxer você para falar no meu podcast e você não falar nada de engenharia, a probabilidade de eu levar uma canetada e ter meu canal bloqueado vai ser muito grande. Pior que é. Então eu acabei não falando. Eu confesso para você que eu não me meto em política já por essa construção, né? Por exemplo, o empresário, ele constrói toda a base dele, constrói 3, 4, 5, 6 anos e agora chega no período eleitoral, começa a publicar coisa metendo pau no Sim. governo. A probabilidade dele ter a Sim. conta dele bloqueada vai ser muito grande, né? Muito, muito grande. E essas coisas de política é meio complicado, né? Porque cada um tem sua opinião, cada um... É igual a vida, assim, né? Cada um tem a sua. É. E política também, cada um tem sua opinião, porque isso aí dá umas confusão. Dá uma confusão. Eu falo assim, qual que é teu partido? Eu falei, meu partido é o Pix. É. Faz o Pix. Faz o Pix que tá tudo certo. Eu não falo de partido. Exatamente. E falando de... agora, qual seria talvez a principal pergunta ou alguns critérios que um empresário deveria ter ali no momento que ele fosse contratar alguém para estar gerenciando o tráfego pago, as redes dele? Porque, afinal de contas, ele investe muito, o empresário de modo geral, ele investe para montar o processo dele como um todo. Por exemplo, a marcenaria, ele investiu em máquina, equipamento, matéria-prima Sim. e mão de obra. E agora eu vou fazer o quê? Vou pegar o primeiro que aparecer e vou... Não, eu acho válido assim. O empresário, ele... claro que não são todos que vão ter isso, né? Mas pedir a estratégia. Então, qual a estratégia que aquele gestor vai fazer para ele? E passar para ele. O empresário, ele precisa saber o que vai acontecer. Porque senão, tipo, se estiver dando certo, se não tiver, tá tudo, né? Então, eu acho que é isso, é tu pedir a estratégia, entender, tentar entender, por mais que não é o teu mercado, não é, mas tu entender o que a pessoa vai fazer pelo teu negócio. Acho que é uma das principais coisas. Saber o que vai fazer pelo seu negócio e o segundo ponto ali, como ele vai saber se é o momento dele começar? E aí, esse é um ponto. Porque hoje, por exemplo, assim, no mínimo, tu tem que ter um Instagram, né? Assim, dependendo do nicho, né? Eu particularmente tenho alguns nichos de máquinas, é um nicho mais diferente, assim, sabe? Que não precisa estar um Instagram ali, não precisa estar aparecendo toda hora. Mas a gente tem que estar alimentando, né? Tem que estar trazendo as pessoas ali pro perfil, porque é também essas pessoas que vão pro perfil, se a gente usar o tráfego ali, o Facebook, a gente consegue pegar quem entrou no perfil, jogar pro site, do site pro perfil, e a gente consegue fazer esse trâmite, sabe? Mas, pelo menos no Instagram, a pessoa tem que ter, né? Hoje, em pleno 2026, a pessoa não tem um Instagram, uma rede social, é meio Tá complexo. meio fora do mercado, né? O resto se constrói, né? Ó, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora 8 perguntas e você vai responder de forma objetiva, vai ser um fato ou mito. Eu quero que você responda agora 8 perguntas relacionadas a tráfego pago e eu vou te perguntar, eu vou colocar a câmera fechada somente em você e eu vou te perguntar 8 perguntas e você vai dizer fato ou mito. E depois, se tu quiser complementar, a gente pode voltar depois no complemento explicando por quê. O fato é... Verdadeiro, é verdade. Tá. É verdade ou é mito isso? Ou tipo, não tem nada a ver? Tá. Posso começar? Então, ó, toda empresa precisa anunciar? Fato. Mais investimento sempre gera mais vendas? Mito. Lead barato é sinal de campanha eficiente? Mito. O algoritmo sabe mais do que o gestor? Sabe? Impulsionar publicação não funciona? Mito. Não, calma. Impulsionar publicação Ah, tá. não funciona ou funciona? Para aumentar a base, funciona, mas... Então é fato. Não, então é mito. Então é mito. Só para A aumentar a pergunta. base, não para vender. Tráfego pago prejudica o alcance orgânico? Mito. Uma campanha pode dar resultado em 7 dias? Mito. Inteligência artificial vai substituir o gestor de tráfego? Mito. Olha só pra você ver. Várias perguntas. Essa foi rápida. Esse é pacote para rede social. Essa aí. Alguma delas você quer responder e complementar alguma delas? Toda empresa precisa anunciar, mais investimento sempre gera mais vendas. Lead barato é sinal de campanha eficiente. O algoritmo sabe mais que o gestor. Impulsionar não funciona. Tráfego pago prejudica o alcance orgânico. Inclusive, teve um período que eu acreditava muito nisso também. Uma campanha pode dar resultado em 7 dias. Inteligência artificial vai substituir o gestor de tráfego. Eu acho que essa da inteligência é interessante, né? Porque é o que tá no momento, assim, né? Mas eu acho que para tudo, assim, a inteligência artificial,
ela vai precisar de uma mente humana ali naquele momento. Só um pouquinho, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Então, esse fato ou mito, de fato, é algo que a gente fala de muitos mitos. Nossa, ficou meio redundante isso, né? Ó, eu quero perguntar pra você que tá em casa, já seguiu o perfil, já compartilhou? E ó, manda suas dúvidas aqui também, porque eu vou mandar pra ela depois e ela pode responder pra gente, se ela quiser, ali em vídeo nas redes sociais, ou mandar pra gente em Instagram. Então, pergunta o que você tiver de dúvida em relação ao tráfego pago. E se você também atende, se for empresa de outros lugares também, você atende ou você opta mais por empresas próximas da gente? Atendo, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Hoje eu tenho, tanto que eu tenho ainda clientes da Nova Zelândia que eu atendo, tenho clientes de Portugal, mas aqui a gente está fazendo um trabalho um pouco mais completo, né? Aqui na região, no litoral norte, né? Acho que é o litoral norte, aqui é a região do Vale do Itajaí, que a gente consegue fazer um trabalho com filmagem, a gente vai presencialmente, já produz o conteúdo para o cliente, né? Então, facilita um pouco. Uhum. Agora eu tô falando um ponto importante, né? A gente, ó, galera, eu tava chegando na parte final, porque ela chamou atenção uma coisa. Tu comentou ali a questão do tráfego por exemplo, tráfego internacional. Então, por exemplo, tu falou que faz para empresas de fora do Brasil, Sim. mas essas empresas de fora do Brasil, elas vendem no Brasil ou você faz para vender lá no país deles? Lá no país deles. E tem muita diferença a questão de comunicação, questão de forma de produzir conteúdo? O que Cara, muda? tem, porque vai muito do... Como é que se fala? Acho que é não sei se é cotidiano que se diz, do país, rotinas, da costumes e rotina. tal. Então, por exemplo, a Nova Zelândia, a gente consegue ter uma comunicação mais direta, é uma estética, né? Então, a gente consegue ter uma comunicação mais direta ali e consegue atrair os leads, né? Os clientes ali para essa cliente. Não é tanta coisa que nem é no Brasil, sabe? Tipo, tem que inventar um monte de conteúdo. E lá é um pouco mais direto. Eles são mais simples, né? Dizem que o brasileiro é o melhor marqueteiro do mundo é brasileiro, né? Não, ele inventa tudo, né? Qualquer coisa tá... É até engraçado, né? Quando tu vê os vídeos, assim. Mas o pessoal... Mas depende da região, assim. Portugal também. Portugal é um pessoal mais direto, assim. Então, é papum, negócio, sabe? O brasileiro que é mais... que tem que inventar a roda, assim. De inventar. Porque o Brasil precisa ser estudado, né? Bom, Júlia, eu quero te agradecer pela sua participação e principalmente por compartilhar o seu conhecimento. Eu sei que a gente está aqui passando um pouquinho de uma hora. Para você que está em casa e que acompanhou a gente até aqui, mais uma vez eu digo para você, manda suas perguntas. E eu sempre falo assim, ó, para a gente fechar, eu sempre peço pro convidado deixar uma mensagem final, aquela mensagem que vai virar corte para as redes sociais. Então eu quero pedir para você, ó, eu vou me despedir da galera que tá em casa e depois que você der a mensagem eu não falo mais. Então para você que tá em casa, que acompanhou a gente até aqui, mais uma vez, parabéns por estar evoluindo. Eu sei que você é um teimoso, tá procurando produtividade, tá entendendo melhores formas de aumentar o seu retorno financeiro, algo nesse sentido. O marketing digital é um bom caminho. Eu digo para você hoje, para você que está em casa olhando hoje, que talvez o marketing digital, transformar esse conhecimento que você tem em produto, empacotar e vender, talvez é a forma mais fácil que você tem de gerar renda, gerar receita e sem promessa de arrasta para cima. Então você começa aí com R$197, R$147 e aí esse é até um item que as pessoas, ou seja, já virou mais uma pergunta que eu ia fazer. Mas a questão do low ticket, né, de produtos baratos. Eu vejo que muita gente não acredita nos produtos baratos e como isso pode gerar de fato negócio. Mas ontem eu estava assistindo uma aula sobre inteligência artificial e tinha 1.996 pessoas pagando R$97 cada um. Ou seja, galera, faz a conta em casa. 1.900 pessoas pagando R$97, a gente está falando aproximadamente R$190 mil de receita que a pessoa teve em um curso de 2 dias. Então, você acredita que também o low ticket, o produto barato, ele é uma boa entrada para quem quer entrar no digital, seja com infoproduto, ou até para quem tem empresa, por exemplo, quer gerar um conhecimento, gerar um book, gerar um e-book, alguma coisa. Tu acredita que vale a pena? Eu acredito, sim, que vale, né? Claro que tem que estudar, tem que entender, não vai tentar criar alguma coisa ali, por exemplo, sem página, sem nada, que eu já tive até pessoas que quiseram me contratar, mas não tinha estrutura nenhuma. E tem que ter uma estrutura, pensa na estrutura. Se tu tiver dinheiro para investir, investe. Eu sempre falo, tudo no digital nunca é perdido, né? Tu sempre vai aprender alguma coisa nova. Então, se tu tiver condições, né, e esse dinheiro relativamente não fizer falta, investe.
É uma tentativa. Pode dar certo. E dá para ganhar muito dinheiro, sim. Por isso é importante você que está em casa, ó, nessa câmera aqui, ó. Se você tiver com... Porque eu vejo que mais o começar sozinho, o cara é quando não tem dinheiro. Sim. Né? Mas se de fato alguém, se você tem de grana, quer entrar no digital, alguma coisa, ó, vem pro Estúdio ProVid fazer sua gravação de conteúdo e procura a Júlia para fazer a distribuição do seu conteúdo. Ou seja, a gente acabou de criar aqui uma parceria de negócio. Então, você quer gravar? A gente grava aqui e a Júlia distribui para você e ela faz você ganhar dinheiro. Fechou? Combinado? Então, ó, mas agora eu peço para você, Júlia, manda um abraço para essa galera que tá em casa. Diz pro pessoal ali onde eles podem te encontrar, mas fecha com uma mensagem assim, aquilo que você fala, isso aqui me mexeu comigo, isso fez toda a diferença na minha jornada, na minha trajetória, e talvez se eu soubesse isso antes, eu teria encurtado o caminho. Ah, tá. Então, ó, pra você que tá acompanhando esse podcast, primeiro, mais uma vez, parabéns pra você por chegar até aqui, afinal de contas, muitos dizem que querem chegar lá, mas não estão dispostos a pagar o preço para chegar lá. E pra gente finalizar, você sabe que eu deixo sempre a mensagem final do nosso mestre, do nosso master convidado. Então, a mensagem final tá com você. Estudem, até para os empresários, né, que buscam contratar uma empresa, tentem entender um mínimo para você saber onde que está indo o seu dinheiro. E se você busca uma empresa parceira aqui da região de Santa Catarina, região do Vale, marca uma conversa comigo. Lá no link da minha bio tem o link, é só clicar lá. Teimosia Produtiva.